Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Gleison Gomes Oficial. Ultimamente, Deus me fez passar por um momento que para mim foi um momento muito difícil. E esse momento difícil que eu passei, na hora que eu estava no momento de crise, eu percebi que era a permissão do Senhor ali naquele momento comigo. Mas primeiro, antes de eu contar para os meus amados irmãos e irmãs que estão me assistindo agora esse pequeno testemunho, eu gostaria de ler um versículo da Bíblia que se encaixou perfeitamente na situação que eu estava passando. Aí vocês vão entender o propósito desse vídeo. Livro dos Salmos 119, versículo 71. Diz o texto sagrado: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vou repetir novamente. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Agora eu gostaria que você olhasse bem para cá, bem para cá. Vou dar até um zoom aí agora. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós estamos em um momento que para nós é tão bom, mas tão bom, que a gente se esquece que é Deus que está fazendo a gente passar por aquele momento bom. Só que o ser humano ele tem esse defeito. O ser humano ele nunca está satisfeito com aquela situação que ele está passando. Seja um momento bom, seja um momento ruim. Se ele estiver passando por momentos ruins, ele procura melhorar para sair daquela aflição. Mas se ele estiver passando por momentos bons, ele acaba se esquecendo do seu Criador. Ultimamente, meus amados irmãos, eu tenho trabalhado muito. E por eu estar trabalhando tanto, alguns tempos que eu tinha livre e alguns tempos que eu tinha também compromissos marcados, eu tinha que desmarcar por causa dos meus trabalhos. Para quem não me conhece, eu sou diácono do ministério que eu congrego, sou esposo e pai de uma pequena menina que recentemente veio ao mundo e está conosco aqui agora. Com a chegada da minha filha, eu meio que, por ter muita responsabilidade e não deixar faltar nada, eu comecei a trabalhar desesperadamente, sem me preocupar com outras coisas, inclusive a obra do Senhor. Mas eu quero te dizer um negócio aqui nesse exato momento. Quem de Deus tem chamado, o que você faz quando se afasta dos caminhos do Senhor, Deus traz de volta, ou na alegria ou na dor. Passados um mês, 2 meses, eu comecei a reduzir a minha ida para a igreja por causa do trabalho, ainda bem que era trabalho. E por causa desse trabalho que eu comecei a exercer, eu comecei de pouco a pouco a me afastar dos caminhos do Senhor. Eu tenho um chamado e Deus jamais, meu amado irmão, vai deixar barato isso. Por quê? Ele é um Deus que força a gente? Não! Vocês têm que entender, meus amados irmãos que estão me assistindo aqui agora, que quem tem chamado de Deus, vida da pessoa, é para servir a Deus. Por mais que você se afaste, por mais que você tente se desviar do caminho do Senhor, Deus traz de volta para mostrar para você que você tem propósito e pertence a Ele. Eu comecei a fazer ali aquele trabalho de Uber Moto que eu estava fazendo para conseguir uma renda extra, e nesse sábado tinha um culto de senhoras para eu ir, e eu resolvi adiar o culto de senhoras para poder ganhar a renda extra. E quando chegou por volta das 5:30 da tarde, eu me acabei me envolvendo em um acidente. Irmãos, quando eu caí no chão naquela moto, que é a minha moto, para mim o mundo estava se acabando. Eu bati minha cabeça na pista, na BR-116 ali, onde foi o acidente. Eu bati minha cabeça na pista, senti muita dor, e naquele momento eu clamei ao nome do Senhor. A minha farda rasgou-se, a minha blusa que estava por interior da farda rasgou-se também, mas quando eu olhei nas minhas costas, não houve nenhum ferimento. O único ferimento que eu tive foi aqui na minha cintura, somente. A moto também, o prejuízo dela foi pouco, graças a Deus. E após esse acidente, eu comecei a meditar na obra do Senhor e eu senti aquela voz falando para mim. Isso foi só a mão do Senhor para mostrar para você que, além dele te proteger, Ele não quer você fora dos caminhos do Senhor. Ele não quer você trocando a obra do Senhor por outros momentos, até mesmo para ganhar dinheiro.
Então, amados, eu percebi que Deus estava naquela hora comigo. Por quê? Porque no momento que eu estava, no momento que era para mim estar na obra do Senhor, eu estava em outro lugar. E Deus pesou a mão ali naquele momento. Mas também me deu livramento e provou que Ele estava comigo naquele momento. Eu quero te dizer um negócio aqui agora, meu amado irmão que está me assistindo, minha irmã, não sei quem é você. Depois você deixa seu comentário aí para eu compreender que você está assistindo esse vídeo. Eu quero dizer para você que se você tem chamado de Deus, não deixe para vir para a obra do Senhor quando você estiver na dor, quando você estiver na aflição. Vem agora, o Senhor te convida nesse exato momento para que você volte à casa do Senhor Jesus, antes que algo terrível aconteça, para que você enfim volte para a casa dele. Você está entendendo essa palavra, meu amado irmão, minha amada irmã? Você está entendendo que se você é uma pessoa que tem chamado, você já foi revelado que nasceu para servir a Deus, mas se encontra distante dos caminhos do Senhor? Deus está dizendo, volta enquanto é hoje, porque é triste, meu amado irmão, voltar de cadeira de roda. É triste voltar sem um membro do corpo. É triste, meu amado irmão, voltar para a casa do Senhor quando você já perde a metade da sua família. Seja a coluna da sua casa, seja a bênção da sua casa. A partir de hoje, dobre seus joelhos e confesse o nome do Senhor Jesus. Mostre para o inimigo que a sua vida nasceu para servir a Deus. Eu me recordo do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, que Jesus tinha um propósito de vida para salvar aquele homem. Só que Paulo, ele cego, pensando que estava fazendo a obra do Senhor, mas estava fazendo o mal, Deus permite que ele fique cego por 3 dias, para que ele enfim abra seus olhos e perceba que o caminho que ele estava caminhando era o caminho errado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te convida hoje, agora, para que você tome uma posição e volte para a casa do Pai. Bom, meus amados irmãos, chegamos ao fim de mais um conteúdo. Espero que esse testemunho de minha vida possa alcançar a sua vida e fazer com que você volte para os caminhos do Senhor. Deus, ele não vai forçar ninguém. Ele dá o livre-arbítrio para você viver da maneira que você quiser. Mas se você é uma pessoa que tem propósito, que tem chamado, Deus vai trazer você na alegria ou na dor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.